Amém. Há uns meses, eu falei com vocês numa outra pregação, que eu nem lembro quando foi, sobre o resultado impressionante do último censo do IBGE, divulgado em junho do ano passado. O resultado da pesquisa afirmava que 84% da população brasileira responderam ao censo, se identificando como cristãos. 84%. E aí eu fiquei surpreso e espantado, porque se de fato 84% da população brasileira fossem mesmo discípulos de Jesus, esse país seria um pedacinho do céu, e não os cafundó do Judas que a gente vive administrando. Eu até acredito que muitos que responderam a essa pesquisa, de alguma forma, conhecem a fé cristã, já ouviram falar sobre Jesus. Acredito até que muitos frequentam igrejas, mas existe uma pergunta que com certeza o IBGE não fez nesse censo. Uma pergunta cuja resposta com certeza alteraria radicalmente esse percentual de pessoas que se identificam como cristãos. Pergunta que atravessa séculos, pergunta essa feita por Jesus, que nós vamos ler agora em Lucas 6, 46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A igreja pode dizer amém? Amém. Jesus afirma enfaticamente no texto que essas pessoas que o chamam de Senhor são desonestas, são mentirosas, porque mesmo conhecendo a sua palavra, mesmo indo até Ele, mesmo confessando Ele como Senhor, essas pessoas na prática não lhe prestam obediência. Assim, Jesus, no final do sermão, volta para os seus ouvintes uma pergunta dura, como se ele estivesse falando: me expliquem aí, por que vocês me chamam de Senhor, mas não se submetem ao meu senhorio? Perceba, Jesus não está falando com ateus militantes, Jesus não está falando com pagãos, ou pessoas inimigos declarados do Evangelho, não. Jesus está falando com pessoas que o acompanhavam, que o ouviam, pessoas que o chamavam de Senhor, pessoas que até aquele momento tiveram o privilégio de participar de um FST ministrado por Jesus. Era uma galera que andava perto dele. E aí, reparem, ele não finaliza a sua pregação com uma palavra de consolo, ele não finaliza a sua pregação com uma palavra de esperança, ele não finaliza a sua pregação com uma palavra triunfalista de vitória do tipo: Deus vai te fazer um vencedor, tome posse da bênção fresquinha do Pai. Não, Jesus não faz isso. Jesus terminou o sermão das bem-aventuranças confrontando os seus ouvintes com uma pergunta dura, com uma cajadada daquelas típicas de um pastor ternurinha. Jesus chega ao fim de sua pregação, mais conhecida no cristianismo, chamando a atenção para a importância que existe na obediência aos seus mandamentos. Para Jesus, só seremos de fato seus discípulos se nos submetermos ao seu senhorio, se demonstrarmos submissão, se demonstrarmos obediência ao que ele ensina. Irmãos, esse assunto é muito sério. Porque praticar, obedecer, se submeter ao senhorio de Jesus é a evidência pública, concreta, visível de que de fato fomos alcançados pela graça da salvação. Só quem passou a ser habitação do Espírito Santo encontra forças no Espírito Santo para dar testemunho público visível de que Cristo é seu Senhor, de que de fato firmou a vida na rocha eterna.
Então alguém que passa a vida aqui na terra buscando viver essa obediência, cavando fundo, alicerces profundos até calçar a sua vida na rocha, tem que dar testemunho de novidade de vida. Tem que ter uma prática diária coerente com o senhorio do Deus que ele afirma servir. Só um ser humano alcançado pela graça salvadora de Cristo tem forças no Espírito Santo, insisto em falar no nosso auxiliador, para mortificar a sua carne e obedecer ao senhorio de Jesus. Quem foi alcançado pela graça da salvação jamais construirá a sua casa na superfície. Então Jesus quis deixar claro essa verdade para os seus seguidores, movido por sua pregação, por seu cuidado pastoral. O Jesus, o bom pastor, expõe isso através de uma parábola, preocupado com os seus ouvintes. Ele sabia que tinha uma galera ali que pensava que estava construindo uma casa maneira. A gente segue Jesus, a gente ouve Jesus, estamos aqui no FST com Jesus. Mas Jesus sabia que quando muitas águas derem contra algumas casas, o prejuízo vai ser assustador, avassalador. E pior, muito pior, que enfrentarmos uma adversidade terrena, uma crise, que muitas vezes a gente passa aqui na terra. Jesus está falando também, em especial, da chegada do dia do juízo do Senhor. A tragédia para esses ouvintes não praticantes será terrível. Por isso, insisto, movido por um cuidado pastoral, Jesus elabora uma argumentação simples. Parábolas eram argumentações simples, faziam parte do cumprimento da profecia messiânica sobre a pessoa de Cristo. E aí Jesus usa a parábola, uma história simples, dura, mas simples, para expressar a preocupação dele com aquelas pessoas. Essa mesma parábola também se encontra em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Nos dois evangelhos, essa parábola encerra o Sermão da Montanha. Elas apresentam semelhanças incríveis. E, no entanto, existe uma diferença marcante na forma como Mateus conta essa parábola. Mateus vai designar duas características específicas para esses dois construtores. Mateus vai falar que um construtor é prudente e sábio, e o outro é insensato, é sem juízo, é louco. Lucas acaba omitindo essas designações, mas pela forma como Lucas expõe o texto, fica óbvio que Jesus está dizendo a mesma coisa que Mateus registrou. O que cavou fundo era o construtor sábio, prudente, e o que não cavou nada era o construtor insensato, sem juízo. Aqui no versículo 47, Jesus afirma: eu vou mostrar a vocês. Isso indica que Jesus quer que todos o ouçam cuidadosamente. O primeiro construtor representa todo aquele que busca Jesus, vai até Jesus, reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ouve as suas palavras e as leva a sério. Queridos, eu e você temos levado o Evangelho a sério. Hoje é noite de autoexame, hoje é noite de reflexão. Sempre que nos colocamos na presença do Senhor, o culto se torna um culto onde se cria uma oportunidade para que a gente faça um autoexame. Eu e você temos levado o senhorio de Jesus a sério. Temos confiado, descansado, investido nessa base forte que é Cristo, nisso que nós acabamos de cantar. Temos apoiado nossas ações, nossas reações sobre um fundamento verdadeiro que é Jesus. Ou na real, no nosso dia a dia, quem manda mesmo na gente, nas nossas ações e reações, é o nosso coração impulsivo, cheio de desejos, que se opõem à vontade revelada de Jesus para as nossas vidas. Jesus afirma aqui na parábola que o construtor que cavou o fundo para colocar seus alicerces na rocha, um dia enfrentou uma tempestade. Tempestade essa que pode ser, nesse mundo caído, uma doença grave, uma necessidade urgente, cruel, a perda de um ente querido, uma tentação terrível. Mas não podemos esquecer que Jesus também estava falando que, além dessas adversidades terrenas,
esse construtor também enfrentará o dia do juízo final. E aí no versículo 49, Jesus apresenta o segundo construtor, que da mesma forma, estava construindo uma casa, as duas por fora, né, não tem diferença nenhuma. E esse segundo construtor considerou desnecessário ler e obedecer ao manual de instrução da construção, estabelecido justamente por aquele que ele verbalizava, falava da boca para fora, que era o seu Senhor. Esse segundo construtor representa o ser humano que vive a vida aparentemente numa boa, vive segundo suas próprias vontades, seus próprios desejos. Se eu gosto, logo é bom. Esse segundo construtor pode ser um daqueles que anda dizendo por aí, até na entrevista do IBGE, que é cristão. Esse segundo construtor ouviu Jesus, ele sabe que Deus existe, ele tem consciência da obra realizada por Cristo, só que ele nunca se arrependeu dos seus maus caminhos, ele não reconhece o senhorio de Cristo na vida dele, ele não entregou de verdade a sua vida para Jesus, a condução da sua vida para Jesus. Por isso ele não consegue obedecer à vontade de Deus, revelada nas Escrituras. O Senhor tirano, o coração que manda nele, não impede ele de se submeter ao senhorio de Cristo. Ele não se converteu de verdade. Ele é um rebelde, ele é um desobediente, que chama Jesus de Senhor só da boca para fora. Ele até vai na igreja, ele até canta as músicas falando sobre Jesus, ele finge que presta atenção no sermão, ele mexe no celular fingindo que está fazendo a anotação do sermão, ele vai na célula mais interessado num lanche gostoso que tem lá no final. Algumas células, Jesus é a recepção do céu. Eu me sinto, às vezes, como se Jesus estivesse, come esse quindim, Marcão, come esse pudim. Eu falei, Jesus, isso não, eu vou comer. Isso é a célula, o corpo de Cristo que está oferecendo, como é que eu vou dizer não? Só que ele não obedece a Cristo. Ele não pensa, ele não age biblicamente. Por isso que Jesus nos dá um spoiler. Jesus conta como que vai ser o final da série. Jesus conta como que vai ser o último capítulo. Jesus conta o que acontecerá com a casa dos dois construtores, quando a tempestade chegar. Versículo 48. Quando veio a enchente, as águas bateram contra a casa do primeiro construtor e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Para o primeiro construtor, a crise, a adversidade, o dia de juízo será dia de triunfo. Nós acabamos de cantar, a nossa rocha eterna nunca vai falhar. A gente pode sentir dor, a gente pode chorar, a gente vai caminhar num caminho estreito, mas a gente sabe em quem confia. O primeiro construtor construiu a sua casa corretamente. Mas na casa do segundo construtor, versículo 49, quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande, Jesus faz questão de frisar isso, foi grande a ruína daquela casa. Irmãos queridos, essa parábola demonstra como Jesus é misericordioso. Aleluia! Essa parábola demonstra como Jesus é misericordioso, porque na verdade ele está estendendo um convite, ele está criando um convite solene a todos os seres humanos que ainda andam fugindo de Deus. Jesus cria um convite ao arrependimento para as pessoas que ainda vivem na loucura da desobediência. Ser discípulo de Jesus é desafiador. Ontem eu estava conversando, glória a Deus pela vida dos irmãos que aguentaram, ficaram comigo um dia inteiro. Imagina, você fica aqui meia hora me ouvindo. Os irmãos ficaram ontem de 9 às 5:30 da tarde. Só a graça de Cristo mesmo. E aí o Senhor está dando uma oportunidade para que para que as pessoas que ainda vivem na loucura da desobediência, porque como estava falando, seguir Jesus é desafiador, mas se rebelar contra o Senhor é falta de juízo, é insanidade, é loucura. O preço que se paga pela desobediência é enlouquecedor, é avassalador, é destruidor. Nessa parábola, Jesus faz um convite a todos os seres humanos ao arrependimento.
Jesus graciosamente concede aos seus ouvintes uma oportunidade para eles refletirem na parábola, fazer um autoexame e tomar uma decisão. Jesus não tinha a obrigação de fazer isso. Ele podia terminar o sermão das bem-aventuranças, vocês agora ouviram uma porção de mensagem bonita, amém, vão para casa. E hoje Jesus está aqui, meus irmãos, com a mesma misericórdia e graça, e Ele está nos concedendo a mesma oportunidade, informando para a gente que o dia terrível da tempestade, das muitas águas, virá, tanto para o primeiro construtor, como para o segundo construtor. Todo mundo vai ter que enfrentar esse dia terrível. Os dois construtores aqui da parábola enfrentaram, mas só a casa edificada sobre a rocha foi salva. Para o construtor que cavou fundo, o dia da tempestade foi um dia de triunfo. O construtor sem juízo enfrentou uma lástima. Nesse texto duro, Jesus nos confronta, mas também nos chama a uma fé prática e verdadeira. E aí, antes de falarmos das aplicações práticas, que Jesus nos chama à prática, quais são as lições que aprendemos nesse texto? Primeira lição, anote de verdade para compartilhar na célula, não finja que você está anotando não. Todo ser humano é um construtor. Todo ser humano é um construtor. Mesmo que você nunca tenha construído nem um castelinho de areia ali na praia de Taquatiara, todo ser humano é um construtor. Mesmo que você não seja um excelente mestre de obras ou engenheiro civil, todo ser humano é um construtor. Por quê? Viver significa construir. Alguns aqui estão, por exemplo, na fase de construir a carreira profissional. Estão ingressando numa faculdade, estão estudando, ou já estão iniciando no mercado de trabalho, outros estão envolvidos numa construção relacional, seja no namoro, no noivado, iniciando a construção do casamento. E eu presumo também que todos que estão aqui nessa noite vieram aqui justamente porque desejam construir um relacionamento saudável com Jesus, amém? Eu acredito que o que motivou você a sair de casa nesse horário é de fato o desejo de construir um relacionamento saudável com Cristo. O Evangelho deixa claro que cada um de nós assume um tipo de construção relacional com Jesus. Todo ser humano, independente de ter fé ou de não ter fé, está construindo um relacionamento com Jesus. Todo ser humano passa seus dias, os breves dias aqui na terra, tentando se aproximar de Jesus ou fugir de Jesus. Jesus afirma isso no seu Evangelho, escrito por Lucas, no capítulo 11, versículo 23. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Significa dizer que não existe ninguém neutro no canteiro de obras da vida. Não existe nenhum trabalhador, nenhum construtor de braços cruzados no canteiro de obras da vida. Ou você está construindo uma relação profunda e saudável com Jesus, ou você está construindo uma relação doentia de desobediência, de rebeldia contra Ele. A Bíblia revela isso. A gente está constantemente construindo uma relação de obediência ou de desobediência. Por isso, nessa parábola, Jesus revela que para ser um discípulo dele, não é suficiente apenas ouvi-lo. Essa é a segunda lição do texto. Para ser um servo verdadeiro de Jesus, não é suficiente ser apenas um ouvinte de Cristo. Não é suficiente ser apenas um ouvinte de Cristo. É fundamental praticar o que Jesus nos ensina. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Para Jesus, só seremos seus seguidores de verdade se nos submetermos ao seu senhorio através da obediência. O que a gente tem aprendido aqui, domingo após domingo, célula após célula, FST após FST? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Chamar de Jesus de Senhor, ouvi-lo constantemente, conhecer a sua vontade e não praticar, é viver um auto-engano, é viver uma tragédia anunciada, é construir uma casa sentenciada à destruição. E aí Jesus esclarece isso. Jesus, de uma forma muito simples, abre isso para que ninguém viva enganado.
Na vida, a gente só consegue firmar a nossa casa sobre a rocha se formos praticantes dos ensinamentos de Jesus. Ele afirma isso em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os coloca em prática, esse é o que me ama. É esse que está construindo um relacionamento saudável comigo. Jesus relaciona amor à obediência. Alguns pregadores da graça barata vendem um evangelho de porta larga, de caminho largo, mas o Cristo dos evangelhos, o Jesus de verdade, deixa claro para a gente que o amor vai se manifestar de forma concreta à medida que a minha vida dá sinais claros de que eu sou obediente ao que ele ensina. É desafiador? Dá trabalho? Dá. Você já cavou uma sapata, já fez buraco no terreno, já usou uma cavadeira? Quando eu preguei para o Gol, eu perguntei se alguém já tinha usado uma enxada, ficou todo mundo me olhando, enxada? O que é isso? Só tem um relacionamento saudável comigo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A fé cristã tem que ser sempre acompanhada de atitudes visíveis que confirmem a chegada de uma nova vida, que dê sinais claros de que eu nasci de novo. Ouvir as palavras de vida eterna e isso não mudar a forma como eu trato o meu cônjuge, não mudar a forma como eu trato as pessoas à minha volta, não mudar a forma como eu me relaciono no trabalho, como eu trato as questões materiais, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ser levado ao autoexame, eu tenho que refletir no que está acontecendo. Ou seja, não é suficiente ser apenas um ouvinte de Cristo. Se você vem aqui domingo após domingo, reunião após reunião, célula após célula, FST após FST, e você ainda não está ficando parecido com Cristo, entre em desespero. Marque gabinete, converse com o líder de célula, com o supervisor. Pergunte para o seu cônjuge se ele vê imagem e semelhança de Cristo em você. Pergunta para os seus filhos, se os seus filhos olham para você e, eu acho que o senhor é crente. Pai, eu achava que você era do time oposto. Terceira lição, só existem dois tipos de construtor. Só existem dois tipos de construtor. Segundo Jesus, só existe dois tipos. Não tem um terceiro, não tem um neutro, não tem um especial, só existem dois. Jesus explica muito bem a diferença entre os dois. Você já ouviu aqui eu falando. O primeiro construtor cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O primeiro construtor cavou fundo. Por que Jesus frisou essa listinha? Porque cavar fundo dá trabalho. A profundidade não surge ao acaso. Você para a cavadeira ali na terra, ora, e aí aparece o buraco prontinho. O primeiro construtor teve que investir tempo, teve que suar, teve que demonstrar para o seu Senhor que de fato estava interessado naquele relacionamento. Não foi de qualquer jeito. Profundidade demanda esforço, intenção, desejo. E aí eu pergunto, os meus e os seus alicerces estão fixados profundamente na rocha? Irmãos, como eu fico triste quando eu testemunho pessoas que aparentemente pareciam que caminhavam aqui encantadas com Jesus, que por qualquer ruído, não é nem muitas águas não, às vezes um ruídozinho, um tremorzinho, e a pessoa apostata da fé, abandona tudo. Nós temos nos esforçado, você que está aqui essa noite, tem se esforçado para cavar fundo e viver de forma coerente com o Evangelho do nosso Senhor? Cavar fundo é praticar, é obedecer. Peça ajuda ao corpo de Cristo, peça ajuda aos irmãos, peça ajuda ao seu líder de célula, ao seu discipulador, seu supervisor, aos seus pastores. Você não é obrigado a fazer tudo sozinho. Não tem uma galera que chama os amigos para bater laje? Chama os seus irmãos para cavar fundo. Amém? Um relacionamento superficial não resiste a nenhuma crise. Por isso que algumas pessoas, é só a casa dar uma tremidinha, a pessoa apostata, vai embora. Uma construção superficial é uma tragédia anunciada. No versículo 49, Jesus expõe como é o segundo tipo de construtor. Ele ouve, não pratica. É semelhante a um homem
que constrói uma casa de qualquer jeito, sem alicerces. Quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Tentar seguir a Cristo sem construir uma fundação profunda, sem disciplina espiritual, sem intenção, sem esse desejo de obedecer, é ter a certeza que a qualquer momento tudo vai desabar. Um relacionamento apenas superficial não sustenta uma fé de verdade. E aí a pergunta fica aqui, insistiu em me visitar, eu insisto que ela visite vocês. Que tipo de construtor você é? Que tipo de construtor eu e você somos, estamos nos tornando? Um relacionamento superficial com Jesus não vai sustentar a gente no momento da aflição, no momento das muitas águas. Por isso Jesus nos exorta hoje: construa sua casa sobre a rocha. Quarta lição, o pastor está empolgado, hoje tem mais de 3 lições. Quarta lição, que fica claro no texto: a tempestade atingirá os 2 tipos de construtor. A tempestade atingirá os 2 tipos de construtor. Não há a menor possibilidade de escaparmos desse momento. A tempestade vai atingir tanto o primeiro quanto o segundo tipo de construtor. O fato é que Jesus afirma com muita clareza que todo mundo vai enfrentar esse momento. E nesse dia, as muitas águas revelarão que tipo de construtor eu e você nos tornamos. E esse dia inescapável vai revelar exatamente como que está a fundação do nosso relacionamento com Cristo. E como a nossa casa vai ficar depois da passagem das muitas águas. A casa edificada sobre a rocha permanece. A outra não vai ficar nem vestígio. Tendo exposto as lições aprendidas, vamos agora para a parte que Jesus considera super importante. Para Jesus, uma pregação sem aplicação prática é um sacrilégio. Vamos para as aplicações práticas. Primeira aplicação: examine se Cristo realmente governa a construção da sua casa. Examine se Cristo realmente governa a construção da sua casa. Todo culto ao Senhor, repito, todo culto ao Senhor é também um momento de autoexame, não é só no dia da ceia, não. Nesse instante, aí no seu lugar, com a ajuda do Espírito Santo, examine se Cristo realmente governa a construção da sua casa. Faça uma avaliação sincera. Ainda existe hoje alguma diferença entre o que você diz crer e o que você pratica? Constantemente eu e você temos que fazer, por exemplo, a oração do Salmo 139. Conhece o Salmo 139? Sonda-me, Senhor, e me conheces. O Senhor sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe como eu ando. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. Versículo 24: Senhor amado, por favor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, nós temos que fazer essa oração todos os dias. Examine hoje se Cristo governa mesmo suas decisões, suas ações, suas reações. Pergunte a si mesmo, e se tiver coragem, pergunte ao seu cônjuge, pergunte aos seus filhos. Às vezes o líder de célula, o discipulador, vai ficar sem graça de falar com sinceridade, mas o cônjuge e os filhos, eles falam com a sinceridade, às vezes até cruel. Mas antes, pergunte a si mesmo: minhas escolhas refletem a vontade de Jesus revelada nos evangelhos para a minha vida? A forma como eu vivo o meu dia a dia, o meu trabalho, o meu casamento, reflete a vida de alguém que obedece a Cristo, de que busca desesperadamente, se esforça para obedecer? Eu obedeço a palavra de Deus mesmo quando é difícil, e na maior parte das vezes é difícil. Andar no caminho estreito é difícil, mortificar a nossa carne é difícil, é desafiador, mas somos indesculpáveis, porque o Espírito que ressuscitou Jesus ao 3º dia foi enviado até nós. Ele é o nosso auxiliador. Seguir Jesus não é apenas admirá-lo, é submeter-se a Ele.
Então se examine se Cristo realmente está governando a construção dessa casa que é a sua vida. Segunda aplicação, e eu encerro por aqui. Construa sua casa sobre a rocha. É exatamente isso que Jesus deseja que seus ouvintes façam. Construa a sua casa sobre a rocha. Cave fundo. Construa a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Se você está fazendo isso, amém, glória a Deus, amém. Essa palavra é só para te lembrar como é bom a gente ter Jesus como Senhor, como é bom nós nos submetermos a Cristo, como é bom eu não ser mais escravo do meu coração enganoso, como é bom eu não me submeter mais aos desejos malucos que Adão me passou. Então, se você está cavando fundo e construindo uma casa sobre a rocha, glória a Deus pela tua vida, que o Espírito Santo continue te ajudando. Mas se você ainda está na superfície, se está sendo desconfortável tudo que eu estou falando aqui, decida hoje mudar de vida. Construir a sua casa como o primeiro construtor. Invista num relacionamento sério com Jesus. Negue-se a si mesmo, obedeça o senhorio de Cristo. Isso envolve, irmãos, olha como o Evangelho é belo, não tem nenhuma tarefa de Hércules para você cumprir, mas isso envolve, cavar profundo, envolve a prática diária da leitura da Bíblia. Você tem que se expor à vontade revelada de Jesus, e não é só para ter aquela pegada meramente intelectual, você não vai ler só por ler, não, você tem que ler com um coração humilde. Senhor, eu preciso da Tua Palavra para mudar a minha vida. Eu não posso, até porque quem se aproxima de Cristo é porque não aguenta mais ser quem é. Se você se aproxima de Cristo e acha que você é o maneirão, é o último biscoito do planeta Terra, meu irmão, você e Satanás estão iguaizinhos. A gente só se aproxima de Cristo quando fala assim, cara, eu não dou conta da construção da minha casa, eu não dou conta da administração da minha vida, eu preciso do meu Senhor, eu preciso de um Senhor. Então não é só conhecer por conhecer, é ter um coração humilde com um desejo de obedecer. Construir sua casa sobre a rocha também envolve a prática diária de uma vida de oração. A gente tem que estar conversando com o Senhor da construção o dia inteiro. Senhor, esse vergalhão está no padrão correto? É essa mistura de cimento que tem que entrar mesmo? Esse concreto está bom? Eu tenho que estar orando sem cessar. Antes de abrir a porta da minha casa à noite, antes de encontrar a minha esposa, eu tenho que conversar com o construtor. Senhor, que ao entrar agora aqui em casa, seja um imitador do Senhor entrando, e não um encosto. A gente precisa conversar com o nosso Senhor o tempo todo. E mais, cavar alicerces profundos envolve uma luta diária contra o nosso coração enganoso, contra o pecado. Eu e você precisamos lutar todo dia por uma vida santa, uma vida separada para Jesus. Lute contra os outros senhores que ficam o tempo todo tentando sabotar a construção de uma casa sobre a rocha. Lute tanto no culto como na célula, no discipulado. Invista nessa construção profunda. Não seja um membro indiferente, passivo, apático. O construtor sábio, o construtor prudente, não surge por acaso, meus irmãos. O primeiro construtor não surge por acaso. O construtor prudente não vai surgir num tropeção ali no pátio da igreja. Você vai ter que demonstrar desejo, intenção. Uma fé construída sobre a rocha não nasce sem intenção e disciplina. Você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que chorar. É uma questão de amor, uma questão de amor a Jesus. Eu amo mais a Jesus do que a minha própria vontade. Eu amo mais a Jesus do que os meus desejos que se opõem à vontade dele. Por isso a palavra de hoje é: decida ser um construtor prudente, decida ser um construtor sábio, construa a sua casa sobre a rocha. Amém? Se Cristo é o fundamento, irmãos, sua casa vai ser uma bênção, sua vida vai ser uma bênção. Sua fé vai resistir às crises. E nesse mundo, Jesus falou que vão ser muitas. No mundo tereis aflições. Você vai ter que administrar frustração, crise. Não quero ser um profeta balão, mas o tempo todo no mundo caído, você não vai viver diferente disso no mundo. Até porque aqui ainda não é o céu. Então cada crise, cada água que bate na casa, fala assim: ainda não estou no céu, daqui a pouco eu vou, mas eu ainda não estou.
Então, cara, seguir, construir a sua vida sobre um fundamento sólido, vai te ajudar a resistir às crises, você vai ter direção, vai ter uma esperança firmada na palavra de Deus, suas decisões, seus relacionamentos vão abençoar a sua vida e a vida das pessoas que estiverem perto de você, porque você é um construtor sábio, as pessoas podem ficar na sua varanda, na sacada da sua casa, que aquele troço não vai cair. Você sabia que tem uma lei, olha, eu vou abrindo janelas aqui, é um perigo, não estava na pregação, mas olha só, na antiga aliança, se você construísse uma varanda e alguém caísse da sua varanda porque você construiu mal, a enxada ia cantar no teu pescoço. Então assim, quando você constrói uma casa legal, firmada em Cristo, até a sua varanda, a sua casa, é bênção para as outras pessoas, é aconchego para outras pessoas, é firmeza para as outras pessoas. Amém? Não vou abrir mais janela nenhuma não. Assim como Jesus, eu quero terminar essa pregação insistindo na pergunta que é título do sermão. Que tipo de construtor você é? Que tipo de construtor você é? O que cava alicerces profundos? Ou aquele que pode até responder que é cristão no censo do IBGE, mas não consegue responder ao Deus vivo quando ele pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por Tua palavra. Senhor, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, pela Tua revelação. Obrigado, porque por meio dela o Senhor nos chama à reconciliação, o Senhor nos chama ao arrependimento, a uma mudança de direção na nossa vida, Senhor. O Senhor nos chama a uma vida de verdade, em obediência sincera ao Teu senhorio. Muito obrigado por isso, Jesus. Obrigado por Tua graça e misericórdia, pelo convite a uma nova vida construída sobre o Seu fundamento, Senhor. Senhor querido, reconhecemos que algumas vezes somos tentados sim a viver na superfície, influenciados pelos desejos confusos e malignos do nosso próprio coração, Senhor. Por isso a gente te pede nessa noite, som do nosso coração, vê se há em nós algo que ainda não está firmado em Cristo, e leva-nos, guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação. Ajuda-nos a sermos construtores sábios, prudentes, e sustente cada um de nós, Senhor, quando o dia inevitável chegar, Senhor, que o Espírito Santo produza em nós uma fé viva, perseverante e obediente ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.